O peixe traíra morre pela boca e morreu de novo. Roger Machado quis o destino que dessa vez, eliminado pelo Juventude dentro do Alfredo Jaconi, perdesse mais uma vez seu cargo e eu acho que dessa vez para não voltar para nenhum time grande. Mas o porquê eu digo que o peixe morre pela boca, o peixe no caso traíra? Porque é a segunda demissão de Roger Machado, depois que saiu do Juventude e foi para o Esporte Clube Nominável. A primeira foi após perder um Grenal pra gente, e agora pelo Juventude. A gente vai falar um pouco sobre o Roger aqui, mas antes eu quero pedir o like dos amigos, tá? Likezinho no vídeo. Muito importante, gente, vocês não fazem ideia mesmo, o quanto o like é fundamentalmente importante. Se tu caiu aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, comenta aí embaixo o que tu acha do Roger, e se tu é a favor ou contra, tá? Se tu é a favor ou contra a tirada dele da calçada da fama. Eu vou dizer que eu acho que o nome dele não deveria mais estar lá. E assim, ó, gente, a demissão dele ocorreu ontem, 2 dias após vazar um áudio do presidente de São Paulo dizendo que não trocaria de treinador. É porque não tinha dinheiro para pagar. Ou seja, o Roger foi demitido e não vai receber a multa tão cedo, tá? Não vai receber a multa do São Paulo Futebol Clube tão cedo. Vamos voltar a quando o Roger era treinador do Juventude. Último jogo. O último jogo dele no Juventude foi o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil, não lembro o ano agora só. Que ele vence o Internacional e aceita uma proposta antes do segundo jogo para dirigir o Internacional contra o próprio Juventude. Muita gente já considera a traição dele com o Grêmio essa ida para o Internacional. Tá. Aí tudo bem, cara, ele estava num clube da segunda ou terceira prateleira do futebol brasileiro e recebeu uma proposta para ganhar muito mais dinheiro, cara, do Inter. Tá. Se bem que ele estava num trabalho andamento com o Juventude, enfim, técnico reclama quando é demitido, mas quando abandona cargo, assim, tá tudo certo. Então tá tudo certo tudo, tá? Tudo certo tudo, partindo desse pressuposto. Ele larga o Juventude e vai pro Inter, faz um brilhareco, começam a chamá-lo de Pepe Roger. Vocês sabem como é que funciona a coisa aqui no Rio Grande do Sul. Começam a chamá-lo de Pepe Roger, e daí, como todo o trabalho dele, desanda. E nesse meio tempo em que ele esteve lá, não foi só a transferência dele pro Inter que me chateou. A transferência me chateou, mas não seria o suficiente para tirar a idolatria. Faz um parênteses aqui, o Roger Machado foi um dos jogadores do Grêmio que eu mais gostava, assim, cara, que eu mais gostava dos anos 90. Pô, assim, cara, eu gostava muito quando ele virou treinador do Grêmio, eu fiquei feliz pra caramba. Sério, de verdade, assim, cara. Foi uma decepção bem grande. Principalmente pelas coisas que ele falou enquanto estava treinador do rival. As cutucadas na gente em coletiva, após o Grenal 4-4-3, que ele vence a gente, ele vai dar cutucada na coletiva. As insinuações, nunca falou diretamente, que nem o Tinga, por exemplo, em determinado momento. O Tinga disse que era colorado. O Roger não falou isso, mas sempre deu a entender que era colorado desde a infância, sempre cutucando o Grêmio. As comemorações exacerbadas na área técnica, sendo que quando estava aqui era sempre com as mãozinhas no bolso, dava gol, ele só faltava lamentar. Isso viralizou depois. Isso foi machucando, mas principalmente as falas, tá, gente? As falas me machucaram muito. Olhei assim, é um cara que eu considerava muito ídolo, tá? Muito ídolo. E que foi se quebrando. Aí, de repente, chega um determinado Grenal que ele perde e ele é mandado pra rua do Internacional. Ou seja, hoje a torcida do Internacional não quer ver ele pela campanha horrenda que ele fez nos últimos meses, naquele último ano de trabalho dele ali. Tá, quando ele começou o ano e foi. A torcida do Inter não quer ver ele. A torcida do Grêmio, não diria que inteira, que tem gente que entende ele, tá? Mas talvez a grande maioria não queira mais saber de Roger Machado. Ele cai pro Grêmio. Pois bem, ele fica num limbo ali, até que o São Paulo chama. E a gente vai recapitular quando ele abandona a Juventude
e chega no Inter dizendo que estava indo para um time muito maior, que não sei o quê, era oportunidade de carreira. Tudo certo. Eu não sou torcedor do Juventude, tá? Só que eu imagino o gosto que o torcedor do Juventude fez ontem. Ele já chegou muito rejeitado no São Paulo por motivos que eu não vou falar, que a gente sabe o que aconteceu lá. Tem nada a ver com a ideologia política dele antes que vocês falem disso. Tem a ver com outra coisa que a gente... Talvez eu não tenha nem competência para abordar aqui nesse vídeo, tá? Talvez eu não tenha nem essa competência. E ele já começou o trabalho demitido, digamos assim. Foi. Eliminado para o Juventude. De novo, tá? O São Paulo é freguês do Juventude aqui no Jacone. Não é a primeira eliminação de Copa do Brasil que o São Paulo tem aqui não, tá? E derrubado o Roger Machado. O futebol tem uma lei assim, cara. Não cospe pra cima que cai na cara. Tá? Não cospe pra cima que tu cai na cara. Seja político muitas vezes. Cara. Seja político. O Roger, que é um cara bastante ponderado, ele se passou em algumas declarações e o cuspe pra cima acabou caindo nele de novo, cara. A gente sabe que aqui a temática de futebol no Brasil é: hoje eu digo que tu tá comigo, amanhã tu tá ali. Aqui no Grêmio mesmo. Os dirigentes que bancam o Luiz Castro de todo jeito, deixa dar merda ali na frente para ver se para salvar o pescoço deles não é o do Luiz Castro que roda. Porque 2 dias antes o presidente, o Harry Macis Jr., o nome do rapaz, treinador de São Paulo, garantiu que não demitiria Roger Machado, até porque não teria dinheiro para pagar. Porque o São Paulo nunca prometeu que seria campeão, porque isso, porque aquilo. 2 dias depois, Roger Machado está demitido. Eu não acho que o Roger vai ter mais chance em clube de primeiro escalão do futebol brasileiro, como Grêmio, Internacional, São Paulo, Palmeiras, que ele já treinou no Atlético Mineiro. É porque já rodou bastante. Eu ia dizer, serve de aprendizado. Quem sabe, se ele conseguir de novo, ele reveja o trabalho dele. Porque claramente não dá certo a longo prazo, nem a curto prazo nesse caso. E que olhe para as origens dele, que para a fama e o dinheiro que ele tem hoje foi lá atrás por causa de um clube. Clube ao qual ele cuspiu para cima e o cuspe caiu na cara. Ou seja, o traíra morreu pela boca mais uma vez. Quero a opinião de vocês sobre isso. Like no vídeo, se inscreve no canal se chegou até aqui. Tamo junto, tá, galera? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.